nasci em Florianópolis, mas já estou aqui há mais de 22 anos, né? Então é uma cidade que eu escolhi para morar, né? E que acabei me gostando muito da cidade, não tenho nem vontade de sair daqui. Se apaixonou por Joinville e foi abraçado por ela. Isso mesmo, a cidade é muito próspera, né? Uma cidade inovadora e a minha formação é na área tecnológica, né? E então eu digo que eu me encaixei bem aqui na cidade de Joinville, né? Acho que tem que ter essa simbiose, né? De você chegar num lugar, gostar e poder também contribuir com a cidade, né? Crescer com ela, né? Isso, exatamente. Que bacana. Paulo, o que é o Inova Park para quem está em casa e de repente, mas o que é isso? O que é isso? O que eles estão falando do Inova Park? O que é Inova Park, Paulo? Então, onde é que nasceu? O que ele faz? Enfim. Então, o Inova Park é o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e região, né? Ele é um parque que foi fundado já em 2009, né? E ele é mantido pela Fuji, que é a mantenedora da Univille, né? A Univille é a mais conhecida do público, né? E o Inova Park é o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville, mantido pela Fuji Univille. Então, qual é a função de um parque tecnológico, né? Ele tem duas funções. Primeiro, a integrar empresa e universidade, que é o nosso caso específico lá, empresas já consolidadas, né? Então você integra essas empresas com a universidade. A universidade, ela tem três papéis importantíssimos, né? O ensino, a extensão e a pesquisa. Então, inovação está muito ligado com a área de pesquisa. Então, a Fuji Univille fundou, né, criou o Inova Park, esse ambiente para hospedar empresas e também uma outra função muito importante, que é uma incubadora de empresas. Então, o parque tem essas duas funções, receber empresas já consolidadas e também ser uma incubadora de empresas. O que faz uma incubadora de empresas, né? Aí a gente usa aquela analogia com a incubadora de crianças lá na maternidade. A criancinha nasce, às vezes ela precisa ir para a incubadora. Então, quando uma empresa nasce e ela quer se utilizar dessa incubadora, o que é essa incubadora? É um monitoramento que a gente faz, uma ajuda, nutre essa empresa para que ela venha passar os primeiros anos de vida de uma forma bem estruturada e com bastante suporte para que ela não venha por exemplo, falir ou descontinuar a sua atividade nos primeiros anos de vida. O que é normalmente comum quando uma empresa não está assistida por uma incubadora. Então, o Inova Park é tipo um extensor assim, que vai auxiliar essa empresa? Exatamente. Então, empresas que vêm até nós, olha, eu quero participar do programa de incubação de vocês, ela vai ser assistida com todo o ecossistema de inovação, tanto da cidade quanto o próprio ecossistema da universidade. A gente tem umas imagens rolando aí, Paulo, ali, tem como botar a produção um pouquinho ali, retornar essas imagens ali que estava... Então, aí já é lá, né? É o nosso ambiente, né? Essa daí era uma empresa que já estava consolidada, né? Uma empresa consolidada. Então, a gente às vezes pergunta, né? Pô, por que uma empresa consolidada ela vai participar do parque? Justamente para ter esse contato com a universidade. Então, essa empresa aí, ela tinha lá uma quantidade de estagiários, de pesquisa, projetos de TCC, que são feitos em parceria entre a universidade e as empresas. E aí, talvez, um dos maiores diferenciais do Inova Park é um parque tecnológico que tem uma universidade junto, né? E também da Univille, uma universidade que tem um parque tecnológico junto. Então, é essa simbiose que existe entre o Inova Park e o Univille. Isso facilita para que as empresas tenham mais contato com a área de pesquisa, né, que é muito importante no processo de inovação de uma empresa. Você tinha ideia, Paulo, da envergadura que se tornaria o Inova Park? Eu não estava na fundação do Inova Park, né, mas os idealizadores, né, eles tiveram uma visão inovadora, né, e visão de longo alcance, que a gente fala, né? É uma característica da universidade, no caso da Univille, ser uma universidade de vanguarda, ou seja, está à frente do seu tempo.
Hoje, muita gente fala em inovação, mas se a gente pensar 15 anos atrás, falar de inovação aqui em Joinville, que já era uma cidade pujante, né, principalmente na área da indústria, mas montar um parque há 15 anos atrás foi realmente uma visão estratégica da universidade e que só deu frutos, porque o parque continua atuando, né, tanto com as empresas consolidadas quanto com empresas incubadas. Então já foram mais 113 empresas já graduadas, ou seja, que passaram nesse processo de incubação e depois, com o tempo, elas vão crescendo, extrapolam os muros da universidade, do parque, né, e acabam indo para outras cidades, até para o exterior, né, a gente já teve empresas que acabaram abrindo suas unidades no exterior. Olha só que bacana, né? Eu não sei se talvez o fundador, né, já tinha essa visão além do alcance, né, Paulo, do que se tornaria o Innova Park hoje. A gente não tem como saber, né, mas tem que ser um pouco visionário, né? Tem que ter essa condição para você administrar uma universidade, tem que ser um pouco visionário mesmo, né? Tanto dos que idealizaram o Innova Park, quanto a própria Fuji, né, que criou, que transformou o ensino numa universidade com aqueles 3 pilares ali que eu comentei, né? O ensino, que a gente está acostumado, a extensão, com aquilo que a gente faz além dos muros da universidade, e a pesquisa que sustenta toda a universidade, né? Pesquisando em todas as áreas do conhecimento. A Univille tem pesquisa em todas as áreas do conhecimento. Então, isso ajudou, o parque veio a complementar todo esse papel que a Univille já tem aqui na região de Joinville. Nos chama a atenção temas como inovação, também universidades e empresas, essa coligação, né, Paulo? Isso, essa junção, ela é importante, esse processo, quando você tem... A gente sempre comenta o seguinte, né? Por que a inovação é extremamente importante numa empresa? Para que a empresa se mantenha. Hoje, antigamente, a gente tinha empresas que tinham um processo, que tinham um produto, e isso quase não se modificava. Mas com o passar dos anos e a tecnologia vindo a cada momento com novas tecnologias, o que acontece? Você precisa estar numa constante de um processo de inovação, ou seja, fazer novos produtos, fazer novos serviços, melhorar o processo industrial, construtivo. Então, precisa ter isso, porque senão a empresa pode fazer tudo certinho do ponto de vista administrativo, mas se ela não tiver essa capacidade de inovar, de se reinventar, de gerar novos produtos, ela às vezes está assim, fadada ao desaparecimento, né? Vou dar um exemplo clássico, né? Máquina fotográfica, né? Até um tempo atrás a gente tinha uma máquina fotográfica de uma certa envergadura com filme plástico, né? E hoje a gente já não tem mais nem máquina fotográfica, que dirá com filme. Então veja que esse processo foi rápido. Exatamente. Então você tem um produto, você tem o market share, que a gente chama, né? Você tem o domínio do mercado, mas você tem que estar sempre inovando, pensando em novos produtos, produtos mais acessíveis, mais duradouros, mais sustentáveis, que é um outro pilar da universidade, né? Essa responsabilidade ambiental, que é característica da Univille. Você falou uma coisa muito interessante, de várias coisas que você falou aqui, sobre essa questão de inovar, né? E se você não inova, você vai ficando para trás. Não tem uma empresa que não busca essa qualificação, e essa qualificação tem que ser diária, né? Vai ficando para trás e vai caindo, né? Exatamente isso. Isso é um dos valores que a gente tem e do parque, do Innova Park, e é justamente um parque de inovação tecnológica, esse processo constante que a gente sempre fala para as empresas que estão incubadas, a gente sempre alimenta, nutre bastante isso, que é preciso inovar. E hoje em qualquer empresa, né, seja numa TV, você precisa estar sempre pensando em inovação. Tem que ter um setor pensando isso dentro da corporação, dentro da empresa, para que esse processo seja até o natural, né? Não dá para ser só um momento, vamos pensar em inovação esse ano.
mas ano que vem já não faz mais. E o que acontece? As outras empresas estão sempre se modernizando, procurando novas tecnologias, gerando novos produtos, novos serviços. Então, esse é um processo contínuo. A gente já viu aí, historicamente, né, várias empresas que tinham um excelente produto, que tinham market share, que estavam bem consolidadas, nada vai afetar essa empresa. Mas não, às vezes não se preocuparam com um detalhe importante, que é a inovação. Porque se você não inovar, o teu concorrente já vem fazendo isso. E às vezes ele passa. E com um mundo, a gente chama assim, né? Antigamente levava-se 50 anos para uma determinada tecnologia se esgotar. Hoje passa muito rápido. Né? Então, a gente tinha uma máquina fotográfica que tinha um filme plástico. Depois veio uma outra máquina fotográfica digital e agora a gente praticamente nem usa. O grande público não usa mais uma máquina fotográfica digital, usa o próprio celular. Então, veja que é uma evolução e um constante processo de inovação. Então, isso é indispensável hoje em qualquer empresa. E é algo tão interessante, Paulo, que você está com o celular, você faz o registro da imagem ou da foto e se quiser mandar, já manda, né, para qualquer lugar do mundo, em tempo real. Então, o que isso é? É tecnologia. É tecnologia, né? E hoje, nos últimos 3 anos aí, a inteligência artificial está muito intrínseca nesse processo, auxiliando todo o desenvolvimento de produtos, a área da saúde, né, tem ganho muito. E no parque, a gente está sempre alimentando isso. Vou dar um exemplo, né? A Universidade, a Univille, já tem há mais de 20 anos a disciplina de inteligência artificial. 20 anos atrás, né? 2002, 2000, já se pensava em inteligência artificial. Então, a própria área de empreendedorismo também, né? O programa de empreendedorismo da universidade, que é oferecido a todos os estudantes, também a comunidade, foi um dos precursores e geradores que idealizaram o Parque de Inovação Tecnológica de Joinville e região, o Nova Parque, que, como eu falei, tem um diferencial em relação a outros parques. Ele tem uma universidade junto. Né? Então, isso é muito importante. Eu digo assim, não basta apenas, Paulo, querer empreender. Tem que ter um conhecimento por trás daquilo, tem que ter uma orientação para fazer a coisa bem feita. Isso é extremamente importante, né? Porque na universidade, um dos pilares que a gente tem também é fazer as coisas com metodologia. Então, não é fazer de qualquer jeito. É planejar, é pensar, é estudar, que é o que a gente mais faz lá, né? Tanto no ensino, quanto na pesquisa, quanto na extensão. Então, esses são detalhes que é característico da universidade. Porque, às vezes, o empreendedor ele tem muita vontade, muita boa vontade, não falta trabalho, mas, às vezes, falta o caminho. Né? Então, quando a gente está fazendo lá um trabalho de conclusão de curso, se planeja, se pensa, se avalia, se cuida, se avalia os riscos envolvidos também em todo o processo. E isso, para o empreendedorismo, é de extrema importância. Então, a gente diz assim, a incubadora de empresa ele tem todo esse cuidado. E a gente fica, no processo de incubação, fazendo uma série de fases, de ações, para ver realmente se aquela ideia que o empreendedor trouxe, ela tem como virar realmente um negócio promissor. Então, a gente tem todo esse cuidado e a gente faz diversos mecanismos, né, para testar o empreendedor. Né? Às vezes, em algum momento, às vezes a pessoa o empreendedor tem uma ideia muito que ele adora a solução que ele teve, né? E às vezes não é uma dor de alguém. Né? Porque a gente, para pensar num negócio, a gente tem que pensar assim, quem vai comprar esse meu produto? Quem vai comprar esse meu serviço? Às vezes você tem uma ideia fabulosa, fantástica, mas as pessoas querem aquilo ali vai resolver o problema de alguém. Então, é isso que a gente faz no processo lá. E o parque, essa conexão parque-universidade, né? Toda a metodologia que a gente faz, por exemplo, desenvolver um trabalho lá de conclusão de curso, isso já é natural da universidade e isso a gente incorpora também nas empresas que estão incubadas no parque. Né? Então, essa simbiose, esse casamento ali, ele funciona muito, muito bem.
essa questão da metodologia é muito interessante, porque às vezes a pessoa quer fazer, mas não tem a direção, né, Paulo? Não tem a orientação, né? Que precisa ter, né? Exatamente. Tem que ter, né? E isso, isso a gente tem bastante dentro do parque, por quê? Porque a gente vivencia, né? A gente, por exemplo, sou diretor, estou atualmente como diretor do parque, mas eu sou professor, né? Há mais de 20 anos. Então, isso auxilia bastante as empresas, porque a gente quer dizer, pô, qual é o risco que eu tenho aqui? Qual o problema que eu tenho aqui? O que eu tenho que resolver? O empreendedor, às vezes, ele vem muito animado tal, e ele, por exemplo, não considera qual é o mercado que eu quero atender, qual é a persona que eu quero atender, qual é o meu mercado. Então, a gente faz essas indagações, né? Faz bastante pergunta no processo de incubação, para que o empreendedor realmente tenha noção daquilo que ele está desenvolvendo, aquela empresa, né? E isso auxilia bastante o empreendedor. Isso é muito... Eu penso que o objetivo de vocês é fazer essa empresa prosperar e crescer e ganhar grandes proporções, e ser conhecida e vender o produto, enfim, né? A nossa realização, nossa realização é quando as empresas que estão incubadas no parque, elas acabam não em algum momento não precisando mais da incubadora, ou seja, passar aquele processo dos primeiros anos que são os mais difíceis em qualquer negócio, historicamente, né? E a gente viu que aquelas ensinamentos, aquele ecossistema de inovação que a gente tem dentro da universidade, que a cidade de Joinville também tem, isso contribui para que a empresa decole, né? Aquele filho que você preparou ali e daqui a pouco ele segue com as suas próprias pernas. Então a gente fica muito, muito realizado com isso. Que bacana. Paulo, o Nova Parque foi o primeiro parque, né? Isso, o primeiro parque de Joinville e região, né? Então, aquilo que eu te falei no início, né? A vanguarda da universidade, né? A preocupação que ela tinha. Então, isso nos enche de muito orgulho, né? E ainda mais no ano de jubileu da universidade, 60 anos do ensino superior em Joinville, a única com sede em Joinville, né? E um parque que está completando 15 anos. Então, esse ano é um ano assim que a gente está muito feliz dentro da universidade, dentro do parque. É um ano de festa, né, Paulo? De festa e de né, como é que se fala? De regozijo, né? É realmente um ano de festa, né? Em que a gente olha para o passado, mas que também a gente já mira no futuro, né? O que eu tenho que fazer para que o parque perdure mais 15 anos, que a Univille fique mais 60 anos aqui na cidade de Joinville. Então, são coisas que a gente pensa lá, né? E que a gente tenta, através de ações, colocar em prática. Meu Deus, viu como passa rápido a hora? Paulo, suas palavras aí para o pessoal de casa, enfim, quem deseja, de repente, se filiar lá, participar, colocar sua empresa lá. Enfim. Isso, o parque está de portas abertas, né? Pelo nosso telefone 3461-9229. Eu tenho uma ideia, eu quero incubar, eu quero ver se essa ideia prospera. Estamos lá de portas abertas, né? Também pelo e-mail inovaparque@univille.br ou pelo telefone que eu falei, né? 3461-9229. Eu quero fazer uma visita para o parque. A gente está lá de portas e braços abertos para receber a comunidade. Muito obrigado, Paulo, por esse momento especial aqui. Eu falei com o Paulo Busfield, que é diretor do Nova Parque e também professor da Univille. Vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais coisa boa para você.